Hoje gostaria de falar sobre um tema, sobre uma mensagem que se diz Conhecendo a Vontade de Deus. Esse texto fala em Efésios, irmãos, 5,17. Não sejais insensatos, mas procurar entender qual a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Vamos conhecer um pouquinho sobre a vontade de Deus. Eu quero dizer que Moisés, irmãos, ele conhecia a vontade de Deus orando diante da arca no Santo dos Santos. Está em Êxodo 25:21. E porás o propiciatário em cima da arca. Depois que houver posto na arca o testemunho que eu te darei, e ali virei a ti, e falarei contigo, de cima do propiciatário, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho. Tudo que eu te ordenar para os filhos de Israel. No Antigo Testamento, a vontade de Deus, irmãos, também era conhecida por sortes, através de duas pedras, que chamava o Urim e o Tumim. Outra forma de conhecê-la era orando com estola sacerdotal. Exemplo, Davi em Keila, está em 1 Samuel 23, do 1 ao 5. Davi orava com a estola sacerdotal, buscando saber a vontade de Deus. Em Atos dos Apóstolos, esse costume ainda era vigente. E orando, disseram, tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, e lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Está em Atos 1, 24 e 26. Eles elegeram um apóstolo para o lugar de Judas Iscariotes, lançando sortes. Os apóstolos fizeram isso porque o Espírito Santo, irmãos, ainda não fora dado. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos direcionaria em todas as coisas. Mas em João 14, 26 nos fala, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviar em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Hoje, irmãos, não precisamos mais lançar sortes. O Espírito Santo nos guiará a toda a verdade. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. João 16, do 13 ao 14. A passagem do texto, irmão, dessa palavra, ela é clara. Não sejais insensatos, mas procurar entender qual é a vontade de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que o insensato, ele é aquele que não procura conhecer a vontade de Deus em suas decisões. Ele age por instintos e se move de acordo com as suas emoções. Você tem feito isso? Você tem agido com seus instintos? Você tem colocado as mãos na frente das mãos de Deus? Cuidado. Nós precisamos entender a vontade de Deus em nossa vida. Porque a vontade de Deus, irmãos, ela é soberana. Do homem, a palavra em Provérbios 16, 1 diz que do homem são as preparações do coração, mas o Senhor a resposta da língua. Deus tem um conselho, um plano, um propósito para nós, em tudo. A palavra do Senhor em Isaías 46, do 8 ao 10, nos fala, lembrai-vos disso e considerai trazei-o à memória, ó prevaricadores, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncia o fim deste, o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Os meus pensamentos e os meus caminhos não são os vossos. Isaías 55. O coração do homem faz planos, irmãos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Provérbios 16. A vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Romanos 12, 2. Eu quero dizer que dentro da vontade de Deus não há fracassos. Fora da vontade de Deus não pode haver sucesso. Moisés orou pela presença de Deus. Se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Êxodo 33, 15. Jesus nos ensinou, irmãos, a orar para que a vontade de Deus
prevalecesse acima de toda e qualquer situação. Seja feita a tua vontade na terra e no céu. Está lá em Mateus 6:10. Procure conhecer e entender a sua vontade. Mais uma vez, não sejais insensatos, mas procurar entender qual que é a vontade de Deus para a minha vida, em tudo que eu vou fazer. Não há uma regra, um molde ou uma forma para se entender a vontade de Deus, pois ninguém pode determinar o seu agir. Agindo eu, quem impedirá? Isaías 43:13. Não existe uma forma para o agir de Deus. Quem pode entender o seu agir? Ele não repete métodos e nunca age da mesma forma. A sua graça e o seu favor, irmão, são multiformes. Eu quero dizer que a cantora Damares, ela canta: o agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem gosto amargo, mas no final tem o sabor de mel. Eu quero dizer que, examinando as Escrituras, nós temos algumas palavras para compreendermos a vontade de Deus. Por exemplo, Davi em Keila. Davi buscava a vontade de Deus através da oração. Subirei eu contra Keila? A resposta divina veio em 1 Samuel 23, do 1 ao 5. Sobe e prevalecerás. Paulo percebeu a vontade de Deus através de um impedimento e pela visão noturna de um varão da Macedônia que clamava por socorro. Está lá em Atos 16, 6 ao 9. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Após essa visão, Paulo concluiu que Deus o estava chamando para pregar o evangelho na Macedônia. E imediatamente partiu para lá. Eu quero dizer, irmãos, que o evangelista Filipe, ele percebia a vontade de Deus, ouvindo uma voz audível em seu espírito. Atos 8, 26 e 29. Após cumprir o propósito junto ao eunuco, o Espírito Santo arrebatou Filipe para outro local. Que nível de intimidade Filipe tinha com o Espírito Santo? Eu quero dizer que o Espírito, irmãos, ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Está em Romanos 8, 14 e 16. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. A pessoa da terceira trindade. O Espírito Santo nos lembra. Está em João 14, 26. O Espírito Santo também nos guia. Ele nos lembra e ele nos guia. Está lá em João 16, 13. Hoje não precisamos mais de urim, de tumim, e muito menos lançar sortes. Eu quero dizer para os irmãos que a unção do Espírito Santo, ela nos ensina e nos capacita ao respeito de todas as coisas. Está lá em 1 João 2, 26. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vos recebeste dele fica em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Eu quero dizer que o Senhor fez um novo pacto conosco. Nós temos o testemunho do Espírito Santo em nossos corações. Pelo propósito sincero de jejum e oração, também nós recebemos a vontade de Deus. Tanto como Jesus, Daniel, após 21 dias, Daniel buscou em jejum e oração uma resposta sobre a sua nação. O anjo Gabriel lhe tocou, lhe trouxe a resposta de seu propósito. Desde o dia que você aplicou o seu coração para se humilhar diante do Senhor, foram ouvidas as suas palavras, e por causa delas eu vim. Daniel 10, 12. Eu quero dizer que Paulo e Barnabé também, o envio de Paulo e Barnabé para a primeira viagem missionária, irmãos, se Deus após um tempo de jejum e oração. Nessa hora Deus falou com eles. Está lá em Atos 13, 1, 3. Deus fala através de jejum e oração. Eu quero dizer para os irmãos que Deus fala também por um impedimento. Atos 16, 7 e 8. Paulo tentava ir para Bitínia para pregar o evangelho ali. A motivação de Paulo era nobre, porém o desejo de Deus para com ele naquele momento era outro. O Espírito de Jesus não permitiu que ele fosse para Bitínia, porque Deus tinha para o mesmo naquele momento o propósito de alcançar a Macedônia. Eu quero dizer para os irmãos que a palavra de Deus muitas vezes nos serve de orientação para entendermos a vontade de Deus. A palavra de Deus serve para orientação em qualquer situação, irmãos. A palavra do Senhor em João 5,39 diz: examinai as Escrituras. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. 1 Timóteo 4,9.
Quer dizer que a tua palavra é verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Salmo 119. Tu és o meu refúgio, o meu escudo, espero na tua palavra. Salmo 119. Eu quero dizer para os irmãos que Moisés era homem de Deus, porém ele estava errando na forma como estava atendendo o povo. Jetro, seu sogro, homem mais velho e experiente, lhe repreendeu e deu um bom conselho. Está em Êxodo 18:15. Moisés atendeu o conselho de Jetro, percebendo que suas sábias palavras estavam à vontade de Deus para a sua vida. Na multidão de conselhos, há sabedoria. Nós precisamos de paz interior. 1 João 3:19-21 diz que nisso conheceremos que somos na verdade diante dele. Asseguraremos nosso coração, sabendo que se o nosso coração nos acusar, Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança para com Deus. A vontade de Deus, irmãos, ela é confirmada pela paz interior. Está em Isaías 26:3. Observai, pelas evidências e circunstâncias, Deus fala conosco e muda nossa rota. Elias em Querite, o ribeiro secou e ele foi forçado pelas circunstâncias. Rumou para Sarepta, onde o milagre de uma grande provisão o aguardava através de uma viúva. Elias só se mexeu porque o ribeiro de Queribe secou. Todas as vezes que Deus mexe em nossa zona de conforto, Ele deseja aumentar a nossa sensibilidade ou tratar algo em nossa vida e caráter. Este princípio, irmãos, funciona para tudo na vida. Certas perseguições e rejeições que sofremos podem ser indícios de que precisamos mudar a nossa rota. A perseguição de Atos 8 fez a igreja partir para as novas terras. Exemplo, Samuel e Saul no episódio das jumentas. Quantas jumentas que há 3 dias se perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se assaram. 1 Samuel 9:20. Samuel falou para Saul. Deus fala pelos profetas também. Crê no Senhor, estareis seguros, e crê nos profetas e prosperareis. Segundo Crônicas 20:20. Certamente, irmãos, Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está lá em Amós 3:7. Josafá buscava a direção dos profetas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Tá? Em 2 Reis 3:11. Está com ele a palavra do Senhor. Eu quero dizer, ouçam Moisés e os profetas. Lucas 16:29-31. Tem gente que só recebe algo se um anjo trouxer a revelação. Curioso, o homem dessa parábola estava queimando no fogo do inferno e ainda assim estava desprezando o conselho dos profetas. O conselho de Jesus. Ele tem Moisés e os profetas. Lucas 16:29. Se não escutarem os profetas, irmãos, não escutarão nem mesmo alguém que venha dentre os mortos. Lucas 16:29. Quer dizer que é importante, Deus não desmerece os profetas que ele levantou. Olha que palavra. E pergunto, quem é o teu profeta? Quem tem autoridade para lhe disciplinar sem você sair da igreja? Para quem você presta contas de sua vida? Eu quero dizer para os irmãos que existem várias maneiras de entendermos a vontade soberana de Deus. Essa palavra espero que tenha falado no teu coração as várias maneiras de você receber a vontade de Deus. Deseje a vontade dele acima de tudo. Busque-a. Ore para que ela seja estabelecida. Faça a oração de Moisés. Se a tua presença não vai comigo, não me faça subir deste lugar. Seguindo esses princípios bíblicos, meu irmão, essa palavra teremos muito mais facilidade em entender, discernir e praticar a vontade de Deus. E não vos torneis insensato, mas procurar entender a palavra de Deus. Efésios 5:17. Aleluia.